Abre aí comigo em João, no capítulo 20. Estou vendo uma tropa ali do Vila do Sol. E a Aline disfarçada no meio ali. A Aline tá achando que ninguém tá vendo ela. Bem-vindo, gente. Deus abençoe. O pessoal do Tiradentes aqui também, eu vi. Que legal, gente. O povo nosso aí das congregações participando com a gente. Evangelho de João, no capítulo 20, a partir do verso... Pode ser o verso 19. A partir do verso de número 19, vamos dar continuidade ao tema que nós estamos acompanhando. Ô, Davi, cadê sua Bíblia, Davi? Ô, Davi. Não foi mal nada, brother. Vamos resolver isso aí. Brincadeira. Ó, estou marcando você agora. Ó, quem está com Bíblia aí, quem não tiver, pode ler aqui no telão com a gente. Menos o Davi. Davi vai ter que ler aí com alguém. Não vou aceitar o Davi ler o telão. Davi é de casa. Amém? Vai dizer assim: ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas, fala comigo, portas trancadas. Por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. E novamente Jesus disse: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Fala comigo, recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhe disseram: vimos o Senhor. Mas ele lhes disse: se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, se eu não colocar o meu dedo onde estavam os pregos, e não puser a minha mão no seu lado, eu não crerei. Uma semana mais tarde, os discípulos estavam outra vez ali, e Tomé agora estava com eles. E apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. E Jesus disse a Tomé: coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque-a no meu lado. Pare de duvidar e creia. Disse-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. E então Jesus lhe disse: porque me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. Vamos orar? Pai querido, nós lemos aqui a Tua palavra e queremos ouvir a Tua voz. A nossa oração é que o Senhor fale conosco. Senhor, tire do nosso coração os empecilhos que nos impedem de sentir a Tua presença, de ouvir a Tua voz aqui. Tira toda a distração, tira toda a irreverência. Nós estamos aqui na Tua presença. Ensina o Seu povo a ser reverente, ensina o Seu povo a ser temente, ensina o Seu povo a estar com o coração na Tua presença. Não nos deixa desprezar o sagrado, não nos deixa, ó Pai, nos acostumar com o sagrado. Incomode o nosso coração, em nome de Jesus. Você pode se assentar, meu querido? Gente, existem momentos na vida onde nós nos sentimos verdadeiramente desafiados. Esses momentos são marcados muitas vezes de um desafio que estamos para vencer, de um obstáculo que estamos para romper, de um momento da nossa vida onde nós precisamos passar por cima dos nossos limites, superar os nossos limites para conquistar alguma coisa. E geralmente, para romper nesses grandes desafios, cada um de nós tem a sua estratégia. Alguns gostam de respirar, sabe, antes de um momento que você fica ansioso. Sabe quando o pastor te chama para fazer uma oração na frente da igreja no domingo à noite, para os aniversariantes? Quem é de casa sabe. E aí você fica nervoso, você começa a respirar, sua mão fica gelada. Ou então, no momento, na escola, quando você tem que fazer alguma coisa que vai te expor e você fica nervoso, e aí você se sente desafiado. Ou talvez você está aí prestes a tirar sua carteira de motorista, e você está nervoso, você está ansioso, porque a gente sabe da dificuldade desse processo, e a gente se sente desafiado naquele momento. Mas existe algo muito encorajador neste momento. Eu não sei se é só comigo, ou posso falar isso de vocês, mas diante de um desafio grande, de algo assim difícil de fazer, a coisa que eu mais gosto de ouvir, que mais me motiva, é quando alguém vira para mim e fala assim: duvido. Fala de novo.
Você fala, duvido que eu dou mortal que agora. Brincadeira, tô zoando. Carreta furacão. Meu sonho é ser fofão. Mas, Mas, meus queridos irmãos, essa palavra move o nosso coração, provoca o nosso ego, mexe com a nossa identidade, e ali a gente quer provar que a gente tem algum valor, e aí é motivado naquilo por um simples duvido. Tem gente aí que só de ouvir falar duvido aqui está pensando em loucura. Mas, meus queridos irmãos, a dúvida, alguém duvidar de você, é algo recorrente. Duvidarem daquilo que você fala, duvidarem de alguma experiência, duvidarem de algum fato sobre a sua vida. Talvez você nem é mentiroso, mas os seus amigos não botam fé em nada do que você fala. E aí você fica querendo se provar e comprovar aquilo que você estava falando. E a dúvida é presente nos nossos relacionamentos. A dúvida é presente no nosso dia a dia. E a dúvida também está presente no texto que nós lemos. A dúvida está presente no meio dos discípulos de Jesus. O texto que você leu, no capítulo 20 de João, ele se encontra logo após a crucificação de Jesus. Nós sabemos que Jesus morreu pelos nossos pecados. Nós sabemos que Jesus morreu em nosso lugar. Ele levou sobre ele as nossas culpas. Ele levou sobre ele as nossas máculas. Aquela cruz era nossa. E Jesus tomou sobre si. Mas Jesus não somente morreu, ele ressuscitou no terceiro dia. O nosso Jesus venceu a morte. Ele está vivo e viverá eternamente. No domingo passado nós celebramos este fato. No último domingo nós celebramos a Páscoa, que marca a ressurreição de Jesus. O Cordeiro que foi morto, humilhado, crucificado, foi traspassado, foi humilhado naquelas ruas, que sangrou por nós. O Cordeiro que morreu é o mesmo leão que ressuscitou e voltará para buscar a sua igreja. Mas, meus queridos irmãos, este texto que nós lemos se passa exatamente uma semana depois da ressurreição de Cristo. Uma semana depois, na verdade, do período da última semana de Cristo, da crucificação, da ressurreição, de todos esses eventos que marcaram, e marcam e sustentam, e onde a nossa fé é baseada. E aí eu me deparo com o seguinte cenário: Maria Madalena é a primeira a ver Jesus, é a primeira a ter um encontro com o Senhor ressurreto, ela é a primeira a reconhecer Jesus depois dele ter ressuscitado, e ela conta isso para os discípulos. E aí nós entramos propriamente no texto em que lemos a partir do versículo 19. O que o texto está dizendo é que no cair da tarde, daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos, de portas trancadas por medo dos judeus, Jesus entrou. Você percebe a relação? Portas trancadas e Jesus entrando? Isso é o anúncio da eternidade para nós. Eu não sei se você já ouviu falar algo a respeito disso, mas isso significa para nós o corpo glorificado. No céu não entra pecado. No céu também não tem as consequências do pecado. No céu não tem doença, não tem lágrima, não tem nada que marca este mundo como negativo. No céu não tem nada de ruim. Só o pleno prazer, a plena bondade e a plena presença do Senhor. Mas existe algo a respeito do corpo glorificado que é muito curioso. Ele passou por portas fechadas, ele atravessou a parede. Esses são mistérios da nossa fé que nós ainda não entendemos completamente, mas uma coisa eu sei: o céu vai ser extraordinário. O céu vai ser incrível. Portas não pararam Jesus. Mas neste mesmo cenário, onde portas não pararam Jesus, estruturas físicas não impediram Jesus de entrar naquele lugar por causa do corpo glorificado. Obrigado, maravilhosa, perfeita. Esse mesmo Jesus que não foi impedido por paredes, portas trancadas, também foi tocado, foi visto, ele comeu com os discípulos, se assentou com eles. E aí todo este cenário é muito curioso, meus queridos, porque olha o que acontece.
Os discípulos estão reunidos, menos um, Tomé. Aí Jesus aparece naquele lugar, Jesus come com eles percebem que era Jesus, Jesus fala com eles, paz seja com vocês. Jesus passa um tempo com eles. Aí depois Jesus vai embora. E aí chega Tomé. Aí os discípulos todos animados, ei Tomé, Jesus ressuscitou, o Mestre está vivo, Ele venceu a morte, Ele veio aqui conosco. E a resposta de Tomé? Duvido. Gente, eu olho para esse cenário e eu começo a perceber que até os discípulos eram pecadores. Porque eu olho para Tomé e eu vejo a dúvida dele, eu olho para o questionamento dele, eu olho para o que ele pergunta. Ele não está perguntando para mim, ele não está perguntando para o pastor Pedro, para o pastor Samuel, para o pastor Álvaro, ele não está perguntando para teólogos, estudiosos da Bíblia do nosso século, ele está perguntando e duvidando dos discípulos que caminharam com Jesus. Ele está duvidando do Pedro que andou sobre as águas. Ele está duvidando dos caras que passaram 3 anos andando, caminhando com Jesus, comendo com Jesus, passando tempo com Jesus. Tomé tinha coragem para duvidar dos caras. E é muito curioso quando a gente olha para a dúvida dele. Se você fechou a sua Bíblia, eu quero que você abra. Olha para a dúvida de Tomé, o versículo 25. Olha o que ele pergunta, e olha a resposta dele para os discípulos. Se eu não ver as marcas dos pregos nas mãos dele, se eu não colocar o meu dedo onde estavam os pregos, se eu não colocar a minha mão no seu lado, eu não vou acreditar. O resumo da dúvida de Tomé é: eu preciso ver, eu preciso tocar e eu preciso sentir. Só então eu vou acreditar. Tomé era muito diferente. Ele não aceitava qualquer coisa. Ele não botou fé na fala dos discípulos. Ele questionou os discípulos. E é muito curioso, gente, porque a gente está aceitando verdade de qualquer um hoje em dia. A gente está aceitando qualquer coisa que fala com a gente hoje em dia. A gente não está botando em dúvida, ou raciocinando, ou pensando, ou duvidando das coisas de hoje em dia. Nós estamos aceitando todo tipo de mentira que é gritada como verdade por aí, estamos trazendo para dentro do nosso coração e estamos nos esquecendo que a verdade, nós estamos nos esquecendo que a palavra de Deus, nós estamos nos esquecendo daquilo que o próprio Deus diz. Mas pastor Pedro, Tomé está duvidando dos discípulos. O apóstolo Paulo vai dizer que os irmãos da igreja de Bereia eram nobres, porque eles duvidaram e consultaram na palavra. E por que isso é relevante para nós? Meu querido, você precisa conhecer a sua fé. Você precisa conhecer a sua crença. Você precisa conhecer a sua Bíblia. Você precisa conhecer a verdade do Senhor. Não é porque eu estou pregando aqui que você tem que acreditar em tudo que eu estou falando, não. Passa o filtro na minha mensagem. Está ouvindo alguém falar alguma coisa? Passa na Bíblia, confere na Bíblia, conheça a sua Bíblia. Para de acreditar em qualquer coisa. Mas a gente tem medo de duvidar. A gente tem medo de questionar. A gente tem medo de perguntar, a gente tem medo de querer saber, a gente tem medo do conhecimento, a gente tem medo deste incômodo que o não saber nos causa. E aí a gente quer olhar para Tomé e criticar ele, porque Tomé queria ver, tocar e sentir. E veja bem, que Jesus, antes mesmo de responder ele volta de novo uma semana depois. O texto fala assim: estando os discípulos reunidos ainda uma semana depois, Jesus entrou de novo e disse a mesma coisa: paz seja com vocês. E logo depois de Jesus falar isso, sem ninguém falar nada, sem o apóstolo Pedro, falar com Jesus: mestre, Tomé duvidou. Sem nenhum dos demais discípulos virarem para Jesus e falar: mestre, Tomé está questionando.
sem nenhum dos discípulos falar nada. Eu olho para Jesus no versículo 27, e Jesus diz a Tomé: Tomé, coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque-a no meu lado. Pare de duvidar e creia. A dúvida de Tomé levou ele para a revelação. O ato de questionar de Tomé levou ele para mais perto de Deus. O ato de questionar, de querer saber, de querer conhecer, de querer entender, levou Tomé para conhecer mais de Jesus. A pregação tem que te incomodar, meu querido. O fato de Jesus estar vivo, ter ressuscitado, tem que te incomodar. O que Tomé queria, ele não queria saber, ele queria experimentar. O que Tomé queria era uma experiência. Ele queria ver, testemunhar com os seus olhos. Ele queria tocar com suas mãos, apalpar, ver que é a verdade. E ele queria sentir. Mas tudo isso se originou do ato de questionar. E a gente pode questionar. Isso é muito interessante, porque nós podemos questionar, porque nós não temos um Deus morto. O nosso Deus, ele não está parado. Ele é eterno. Ele está vivo, ele está presente e ele está aqui. E nós podemos chegar a ele e falar: Jesus, me dá esta experiência. Jesus, o Senhor está vivo, fala comigo. Jesus, o Senhor está vivo, eu quero ter relacionamento com o Senhor. Mas o problema disso tudo é que nós pregamos todo ano na Páscoa que Jesus ressuscitou, que Jesus está vivo, mas aí chega no outro dia e eu vivo a minha vida como se Jesus estivesse morto. Eu não tenho relacionamento com quem está morto. Eu não posso duvidar e questionar quem está morto. Eu não posso chegar perto de quem está morto. Eu não posso perguntar a alguém que está morto, ele não vai me responder. Eu não posso tocar em um morto e esperar algum tipo de revelação. Eu não posso ter um relacionamento vivo com alguém morto. Ninguém morto pode sanar as dúvidas do meu coração, mas o Deus que está vivo pode. O Deus que está presente pode. O nosso Jesus vive e quer ter relacionamento com você. O mestre que ressuscitou, que Tomé duvidou, é o mesmo que te espera com os braços abertos. Na morte de Estevão, em Atos, o que nós vemos ali é a morte de um pregador do Evangelho. E no momento da sua morte, Estevão olha para o céu, e a visão dele é incrível. Ele vê o trono, e ele vê Jesus, mas Jesus não estava assentado no trono. Ele vê Jesus de pé, o recebendo. Isso é muito curioso, porque quem senta no trono é um rei, e um rei não recebe ninguém sentado, ninguém em pé. Um rei espera todo mundo sentado, porque ele é a autoridade no lugar. Um rei espera as pessoas chegarem a ele estando sentado, porque ele não vai se cansar. As pessoas não merecem o seu esforço, as pessoas não merecem o cansaço do rei. Mas Estevão olha para o céu e tem a visão do trono com Jesus de pé. Um rei que não só escolheu ficar de pé por você, ele escolheu morrer por você. Um rei que escolheu se entregar por você. Um rei que escolheu sofrer por você. Um rei que ressuscitou e está de pé no seu trono, te esperando e buscando relacionamento com você. Esse é o nosso rei, esse é o nosso Jesus, esse é o nosso Deus. A dúvida de Tomé, a reação dos discípulos, muita coisa me chama a atenção neste texto, porque Tomé duvida deles. Mas na outra semana, no outro dia, na segunda visita de Jesus, Tomé ainda estava com eles. Tomé estava destoando de todos os outros discípulos ali. Tomé estava sendo diferente de todos os demais discípulos. Enquanto todo mundo estava celebrando, ele estava duvidando. Enquanto todo mundo estava aceitando, ele estava questionando. Então, quando todo mundo estava feliz, ele estava querendo saber o porquê. Tomé era diferente. Mas ainda assim, os discípulos
não discriminaram Tomé. Os discípulos continuaram tendo relacionamento com Tomé. Os discípulos continuaram aceitando Tomé com eles. E sabe o que a gente faz? A gente conhece alguém que pensa diferente da gente e quer distância. A gente conhece alguém que é um pouco diferente e já cresce o preconceito no nosso coração. A gente conhece alguém que não concorda em tudo conosco e nós não queremos ter relacionamento com essa pessoa porque nós a julgamos como não merecedora do nosso tempo, como não merecedora da nossa atenção. Só que eu percebo que no meio dos amigos mais próximos de Jesus, no ciclo mais íntimo de Jesus com os discípulos, eu vejo que ali também tem divergência. Mas ainda assim, eles continuaram com Tomé no meio deles. Gente, é um negócio assim que é chover no molhado. A gente sabe que a afinidade sempre vai existir. Às vezes você vai bater mais certo com uma pessoa, vai bater menos com outra. Os seus assuntos vão ter mais a ver com uma pessoa e vão ter menos com outra. Os seus assuntos talvez são uns que te chamam a atenção. Às vezes você gosta mais de falar de carro, outra pessoa gosta mais de esporte. Os gostos são diferentes, as pessoas são diferentes, os princípios, às vezes, sendo eles baseados nas Escrituras, mesmo sendo diferentes, nós precisamos ter comunhão até mesmo com quem nós não damos certo. Eu olho para Tomé duvidando de Pedro, e Pedro podia bater no peito e falar: ei, Tomé, você está achando o quê? Quem é você para duvidar? Quem é você para descredibilizar aquilo que eu estou falando? Eu andei sobre as águas. A gente podia olhar João ali, ei, eu estava no monte da transfiguração junto com Pedro e Tiago, e nós vimos Jesus, vimos Moisés, vimos Elias. Tomé, quem é você na fila do pão? Eles podiam se comportar assim, mas veja que mesmo depois deles duvidar, eles continuaram tendo relacionamento com ele. Meu querido, até quando a gente vai ter que falar para você expandir as fronteiras dos seus relacionamentos? O problema não é ter panela. O problema é a panela estar fechada com tampa, lacrada. O problema não é você ter os seus amigos mais próximos. O problema é você não deixar ninguém mais se achegar. O problema não é você gostar mais de um do que de outros. O problema é você fingir que parte do corpo de Jesus está morto e você não dá atenção. Mas o que nós vemos é que Jesus ressuscitou. E se o cabeça ressuscitou, o corpo também está vivo. Todo o corpo de Cristo. Até aqueles diferentes, que não são da maneira que eu gosto. Mas eu tenho uma notícia para você. Deus escolheu amar até mesmo quem a gente não gosta. Deus escolheu amar até mesmo aqueles que nós não damos certos. Você não sabe como foi difícil para mim ser amigo do pastor Samuel. E como foi difícil para ele ser meu amigo. Mas ainda assim, quando nós entendemos quem é o nosso Senhor e do que nós fazemos parte, as diferenças ficam para trás. Fica para trás. A resposta de Jesus me cativa. A dúvida de Tomé me incentiva. E a resposta de Jesus me consola. Mas eu vejo aqui certa semelhança. Você reparou o que nós lemos? Aqui do versículo 19 até o verso 23 é a experiência dos discípulos. É uma experiência coletiva. Fala comigo, coletiva. A partir do versículo 24 é a experiência de Tomé. É uma experiência individual. Fala comigo, individual. Mas a semelhança está presente. Jesus entra numa sala trancada. Acontece no coletivo e na individual. Jesus come com eles. Acontece também. Jesus chega e fala: paz seja com vocês. Acontece também na coletiva e na individual. Eles têm a mesma visão de Jesus. Eles têm a mesma experiência com Jesus.
eu percebo aqui é a semelhança do povo de Deus. Nós queremos destoar nas nossas diferenças. Nós queremos perceber o que o outro é diferente de mim. Mas nós temos muita dificuldade de perceber as semelhanças. Meu amado, Deus não é só seu Deus, não. Jesus não morreu só por você, não, viu, Alecrim? Jesus não morreu só por você, não, ô floquinho de neve. Ele não é só seu Deus, não. Ele é Deus de um povo. Ele é Deus de uma nação. Ele é Senhor de uma igreja. Ele tem filhos. Ele tem uma família. Ele tem um povo, uma nação. Não existe andar sozinho no meio do povo de Deus. E aqui é duas vias. Daqueles que andam sozinhos e daqueles que deixam outros andarem sozinhos. Os dois estão errados. Se você não quer ter comunhão, está errado. Se você não quer incluir outra pessoa no seu grupo, está errado. Nós somos o mesmo povo. E é muito fácil, meu querido, olhar para as diferenças. Mas vamos olhar para as semelhanças. Eu sou pecador, vocês também são. Eu tenho defeitos, vocês também têm. Eu não poderia me salvar, vocês também não. Eu não poderia chegar ao céu sozinho, vocês também não. Jesus veio me buscar, Ele veio buscar vocês também. Jesus me salvou, Ele salvou vocês também. Ele me lavou com o seu sangue, Ele te lavou com o sangue dele também. Eu vou morar no céu e você também. Isso deveria ser o suficiente para não ter mais divisão no meio da igreja. Isso deveria ser o suficiente para não ter mais problema de relacionamento no meio da igreja. Isso deveria ser o suficiente para tudo funcionar na igreja. Sabe por quê? Porque a igreja é o corpo de Cristo. E se o corpo de Cristo, se Cristo é perfeito, o seu corpo também deve ser. Se em Cristo não há pecado, não há falha alguma, que é o cabeça, em nós também não deveria ter. Se Cristo não pecou, se Cristo não falhou, em nós também não deveríamos falhar, mas nós olhamos para o nosso pecado, e em vez de colocar ele aos pés da cruz de Jesus, nós varremos para debaixo do tapete, para o pastor não descobrir. E aí eu quero andar sozinho, para esconder o meu coração e a minha vida de Deus? Sendo que neste texto que nós lemos, até mesmo aquele que teve coragem de duvidar de todos os discípulos, também foi enviado para uma missão. Nós todos somos alvos de misericórdia. Ninguém é mais pecador que o outro, mas também ninguém é mais santo que o outro. Ninguém precisou de uma porção maior de sangue de Jesus. Ninguém foi culpado por uma chibatada a mais de Jesus. A nossa porção de culpa é igual. Mas ainda bem que o Senhor não é direcionado e limitado por causa dos nossos gostos e vontades pessoais. Ele tem um propósito. Ele teve um objetivo, glorificar o seu nome. Ele se moveu de acordo com sua soberana vontade, de acordo com sua soberana misericórdia. Foi o nosso Deus que escolheu fazer dessa forma, e eu não consigo entender o porquê a gente tema em fazer diferente. A gente eita, perdi a palavra. A gente insiste em ir contra os princípios do Senhor. Insiste em fazer de forma diferente da qual o Senhor e a Escritura, a santa palavra de Deus nos chama. Só que eu vejo a dúvida de Tomé, eu vejo a reação dos discípulos, eu vejo a resposta de Jesus, eu percebo a semelhança que o povo de Deus tem, e aí eu entendo o sentido do texto. Quando eu leio no versículo de número 21, novamente Jesus disse: paz seja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu os envio.
E com isso soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. Aqui é Jesus comissionando os discípulos. Vocês têm a missão de pregar o Evangelho. Anunciem o perdão do Senhor. Anunciem a redenção do Senhor. Vocês têm essa missão. E aí agora eu leio no versículo de número 29. Depois de Tomé ter duvidado, depois de Tomé ter reconhecido o Senhor, Tomé vai dizer assim: Senhor meu e Deus meu. A palavra Deus nós entendemos, mas a palavra Senhor aqui tem um peso muito grande. Porque Senhor, naquela época, o único que era chamado de Senhor era o imperador de Roma. O único chamado de Senhor naquela época era aquele que governava o mundo daquele período. E ele era chamado de Senhor. Quando Tomé fala para Jesus, Senhor meu, Tomé está dizendo não para os princípios daquele mundo, e sim para a vontade do Senhor, sim para os planos do Senhor. E depois desse posicionamento de Tomé, no versículo 29, Jesus diz: porque me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. Aqui nós vemos o resultado da ressurreição, o efeito da ressurreição. No versículo que nós lemos, no verso de número 21, quando Jesus fala de enviar os discípulos conforme o Pai o enviou, ele está falando de missão, de propósito. E ele está enviando os discípulos para uma missão também, fazendo com eles o que o Pai fez com ele. Vocês têm uma missão? Mas Tomé não estava na hora. Tomé não estava presente. E quando Tomé chega, Tomé tem as suas dúvidas sanadas. Jesus dá aquela experiência com ele. Olha, Tomé, os pregos das minhas mãos foi por sua causa. Olha, Tomé, a ferida do meu lado foi por você. Eu estava naquela cruz para você poder estar no céu comigo. Isso aqui eu sofri, Tomé, por você. E depois de Tomé ter esse entendimento de que Jesus era Senhor, o próprio Senhor dá uma missão para ele. Porque me viu, você creu, Tomé? Felizes os que não viram e creram. Sabe o que é isso? Fé. Fé é viver pelo que você não viu. Fé é viver na convicção daquilo que há de acontecer. Fé é não depender das nossas vistas, mas depender da promessa. Fé é não precisar ver. Esse é o grande desafio. Quando tudo está dando errado, quando as coisas apontam para outro sentido, a fé me coloca no prumo. Mas ainda tem outro sentimento neste texto que muito incomoda o meu coração. Uma semana se passou. Para nós é pouco tempo, mas pensa comigo, aqueles pescadores, homens simples daquela época, largaram a sua vida para seguir Jesus, entregaram tudo que eles tinham para ir atrás de Jesus, abriram mão do seu trabalho, do seu concurso, de tudo que eles tinham, do sustento, da faculdade, de tudo que era para eles importante naquela época, para seguir Jesus, e esse Jesus é morto diante dos olhos dele. Num cenário de desespero, todo o tempo parece uma eternidade. Imagina a cabeça de Tomé. O mestre morreu. O mestre não está mais em nosso meio. O mestre não está mais com a gente. O mestre foi embora e agora eu larguei toda a minha vida para seguir ele. O que eu vou fazer? Para onde que eu vou? E aí vem os discípulos e falam com ele, o mestre estava aqui. O mestre veio aqui. E ele pegou e duvidou. Mas Jesus não voltou imediatamente para falar com eles. O texto é claro, uma semana depois. Imagina que semana de sofrimento. Que semana de aflição. Que semana de anseio. Tomé pensando, será que eu fiquei de fora?
Será que eu fui excluído dos planos do Senhor? Será que eu não vou viver grandes coisas com Deus? Será que Jesus desistiu de mim? Eu não estava lá na hora certa. Eu não estava lá na hora que aconteceu. Eu não estava com Pedro. Será que eu não vou viver as grandes coisas com o Senhor? Será que eu não sou parte do reino de Deus? Será que Deus não tem um plano para mim? Será que Deus não tem uma vontade para mim? Será que Deus não tem um chamado para mim? Eu olho para Pedro, Pedro está aguardando com fé, Pedro está vivendo experiências com Deus. Eu olho para João, o João está crescendo, amadurecendo, e Deus está direcionando o ministério e o chamado dele. Eu olho para os demais discípulos, Natanael está lá, vivendo o plano do Senhor, Tiago está ali ainda. Todo mundo com fé, todo mundo viu o Senhor, todo mundo teve uma experiência com Deus. E a pergunta e a dúvida e o questionamento final de Tomé é: e eu, Senhor? Será que não tem nada para mim? Será que eu não sou parte do plano de Deus? Será que eu não sou parte daquilo que o Senhor está fazendo nessa terra? Será que eu não vou ter um relacionamento com o Senhor? Será que o Senhor não vai me contar a sua vontade para a minha vida? Esse questionamento também é presente em muitos de nós, meus queridos. Às vezes nós olhamos para outras pessoas e vemos elas vivendo grandes coisas com Deus. Olhamos as experiências uns dos outros e começamos a nos comparar, e o nosso coração começa a nos colocar para baixo, e nós começamos a nos desesperar, porque nós não estávamos lá na hora que deveríamos estar. Mas aí vem Jesus. Ei, Tomé, olha as marcas nas minhas mãos. Sente, Tomé, foi por você que eu morri naquela cruz. Ei, Tomé, olha aqui a marca do meu lado. Toca, pode tocar. Toca aqui nas minhas marcas. Toca, Tomé, nas dores que eu sofri por você. Ei, Tomé, eu sou o seu Deus, eu sou o seu Senhor. Coloca aqui, Tomé, sente a marca do meu lado, sente o que eu sofri por você, porque eu tenho um plano para você. Você crê, Tomé, porque você viu? Felizes serão aqueles que crerão, mesmo sem ver, porque você, Tomé, vai pregar o meu evangelho. Eu tenho um plano para você, e da mesma forma o Senhor nos diz nessa noite: Deus tem um plano para a sua vida, Deus tem a vontade dele para a sua vida, Deus tem um chamado para você, e a maior segurança e certeza que nós temos disso é porque Jesus está vivo. O que garante a nossa fé, o que garante o nosso propósito, o que sustenta a nossa igreja, seja ela qual for, é que Jesus está vivo. O que nos dá a certeza de que Deus tem um plano para nós, o que nos dá a segurança de que Jesus está segurando a sua igreja, sustentando o seu povo, é que Ele está vivo. Mas eu gostaria que você entendesse o seguinte: Jesus não é uma mensagem pregada. Jesus não é uma informação bonitinha. Jesus não é uma história fictícia do passado. Jesus não é uma história distante. Jesus é Deus e é uma pessoa a quem eu posso ter relacionamento, a qual eu devo buscar ter relacionamento. Eu gostaria que você se colocasse de pé. Observa o seguinte comigo. Tomé duvidou dos discípulos. Tomé questionou os discípulos. Os discípulos não convenceram Tomé. Mas quando o Senhor veio e se apresentou para Tomé, ali Tomé foi convencido. Isso porque o papel de convencer é de Deus.
Eu não consigo te convencer de que Jesus está vivo. E eu nem quero. Eu não consigo te convencer da existência de Deus. Eu não consigo te convencer da existência do céu. Mas você pode experimentar. Você pode ter essa experiência de ver, de tocar, de sentir, de experimentar. Entenda, meu querido, Jesus é Deus. Jesus é Deus. E Ele está vivo. E aí eu leio o Evangelho de João, o texto que nós pregamos nessa noite. E talvez você não saiba, mas o mesmo João escreveu outras cartas na Bíblia. 1ª, 2ª, 3ª João e Apocalipse. Só que elas foram escritas muitos anos depois. Muitos anos depois. Essas experiências experimentadas por João aqui era quando João era jovem. João ficou adulto, chega na meia-idade, escreve o Evangelho de João. Passa-se mais alguns anos, ele já na idade de um idoso, escreve 1ª, 2ª, 3ª João e Apocalipse. Apocalipse foi a última. Mas ele já idoso, com a mensagem do Evangelho enraizada no seu coração, ele escreve em 1 João, no capítulo 1, no verso de 1 a 4. Pode colocar para nós na tela? 1 João, capítulo 1, verso de 1 a 4. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isso proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos e proclamamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifesta. Proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. A nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. O que João está dizendo é que eu não preciso te convencer se você experimentar. Talvez você tenha muitas dúvidas, muitos questionamentos. Talvez você não está botando fé em nada do que a gente está falando aqui. Mas se está te faltando fé, se você está duvidando, eu quero te desafiar a experimentar. Experimentar desse Deus vivo. Experimentar desse Jesus que está vivo, que ressuscitou, que está em nosso meio. Eu vou orar pela sua vida, mas antes nós vamos cantar uma canção. E durante esta canção, eu quero que você seja sincero com Deus. Se a sua fé está pequena, se tem alguma sombra de dúvida no seu coração, se você está duvidando de Deus, fala para Deus. Fala para o Senhor que você está duvidando dEle. Fala que você não está acreditando naquilo que o pastor Pedro está pregando. Faz prova de Deus para Ele vir agora falar com você, para Ele te dar essa experiência, para Ele te dar este toque, para Ele te mostrar e fazer você ver o que Ele sofreu, o que Ele passou e fez por você. Experimenta, busca essa experiência com Deus. Enquanto os meninos estiverem cantando, eu quero que você fale com Deus. Você não vai olhar mais para o lado, você vai olhar para o céu, ou você vai fechar os seus olhos. Você vai abrir o seu coração e ser sincero com o Senhor. Deus, eu vejo acontecendo com todo mundo. Eu vejo todo mundo sentindo, todo mundo tendo experiência, menos eu, Deus. Eu também quero, Deus. Se o seu coração está assim, eu quero que você fale com Deus. Seja sincero com o Senhor. Ele está em nosso meio, Ele entrou aqui como entrou naquela sala com os discípulos e está dizendo para nós: eu estou aqui
toque em mim. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Ó, quão lindo esse nome é, ó, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão lindo esse nome é, maior que tudo ele é. Ó, quão lindo esse nome é, nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio pra nos resgatar. Amor maior que meu pecado, nada vai nos separar. Ó, quão maravilhoso é, ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão maravilhoso é, maior que tudo ele é. Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Eu quero orar pela sua vida, mas eu gostaria de orar por você, primeiramente, por você que tem dúvidas no seu coração de que você é salvo. Se você duvida da vida eterna que Deus tem para você, eu gostaria de orar pela sua vida. Se você não sente, não tem fé ainda de que você é salvo, se a salvação para você, a salvação da sua vida é um mistério para você, é uma dúvida para você, eu gostaria de te convidar a vir aqui à frente. Eu quero orar com você. Eu quero orar para o Senhor te dar essa experiência de convicção. Se você duvida, se você nunca experimentou, se você nunca sentiu, se tem dúvidas da obra do Senhor pela sua vida, mas pastor Pedro, eu cresci na igreja, filho de crente não é crente. Mas pastor Pedro, eu já sirvo os ministérios da igreja. Talvez você tenha uma experiência com a igreja e não com Jesus. Talvez você precise tocar nas feridas de Jesus. Vem aqui na frente, não fica com vergonha. Os intercessores estarão aqui para orar pela sua vida. A morte venceu. Pode vir, não fica preocupado. Tomé teve coragem na frente dos discípulos todos. Agora está, o céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vivo está, és invencível. Ainda é tempo. Quero orar pela sua vida. Intercessores, hoje pra Chayenne, sempre reinará. Aquiles, Teu é o reino, Salva-vidas, pode vir. Conexão. Vem, gente, vem, gente, vem. Você está querendo ter uma experiência com o Senhor? Hoje é noite. Jesus veio te buscar. Jesus veio te buscar. Jesus veio te buscar. Você não veio aqui à toa. Ai, meu querido, o seu coração está se sentindo atraído, está incomodado. Vem correndo, vem, 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 vem. sangue, nada além do sangue de Jesus.
cantar, viu? Eu sou livre, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu gostaria também de orar com você que se sente de fora, que vê as coisas acontecendo, mas se sente de fora, sente que Deus tem um plano para A, para um, para o outro, para fulano, para Beltrano. Ora por você que sente, que pensa que talvez Deus não está te vendo, não está te incluindo nas coisas dele, nos planos e vontade dele. Eu quero orar pela sua vida. Vem aqui na frente também. Talvez você está aí olhando para você e não se sente digno de fazer parte disso daqui, mas a verdade é que ninguém é digno. O único que era digno morreu por mim e por você. Talvez você não se acha merecedor, e eu sinto lhe dizer que você realmente não é merecedor, mas é pela graça do Senhor, pela misericórdia do Senhor. O Senhor quer te lavar nessa noite. Você que já experimentou isso, mas está distante do Senhor. Tomé ficou distante naquele momento, não sabemos o porquê. E eu não sei o porquê você também está distante até hoje. Mas o Senhor te chama de volta. O Senhor está te chamando de volta. Rasga o seu coração na presença de Deus. Eu quero orar pela sua vida. Você que é o que eles dizem e chamam de desviado, eu vou repreender este termo da sua vida, que hoje você vai voltar para a casa do Pai. Hoje você volta para a sua casa. Hoje você volta para o seu povo. Hoje você volta. Que nos lava dos pecados, que nos traz Restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre, eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Senhor, eu oro pelo teu povo agora. Corações, ó Pai, que se sentem neblinados no escuro, vem com a sua luz agora em nome de Jesus. Revela a tua face gloriosa, Deus. Revela da tua salvação. Revela da tua misericórdia. Mostra as portas da sua casa abertas. Mostra, Deus, que o Senhor tem um plano e uma vontade, que o Senhor não discrimina e não leva para longe. O Senhor está perto do teu povo. Revela a tua face e a tua vontade em nome de Jesus. Mostra, Deus, que o Senhor tem mais. Mostra mais dos planos do Senhor. Abençoa o teu povo com a tua presença. Tira qualquer dúvida, traz certeza, traz firmeza, traz, ó Pai, a presença do Senhor agora em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, eu peço que o Senhor conceda agora o dom da fé. Eu peço que o Senhor abra os olhos espirituais, que o Senhor abra o coração para fazer morada. Eu peço que o Senhor faça uma obra grandiosa na vida do teu povo. Traz certeza da presença de Deus. Tira qualquer dúvida, tira qualquer medo. Está repreendido agora qualquer dificuldade de seguir ao Senhor, porque os portais do céu estão abertos agora sobre a vida do teu povo.
Eu peço que o Senhor abençoe. Eu peço que o Senhor guarde. Eu peço que o Senhor faça uma obra completa. Eu peço que o Senhor complete. Deus, não faça nada pela metade. Não faça uma obra incompleta. Vem, Espírito Santo. Não só de sensações, não só de experiência, mas de convicção, de certeza, de bênção, de presença do Senhor. Renova a fé em nome de Jesus. Renova, Deus, dando esperança, abrindo os olhos espirituais. Mostra, Senhor, como o Senhor é um Deus presente, como é um Deus que se importa. Em nome de Jesus, Deus. Em nome de Jesus.